Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente fala de saúde e também procedimentos estéticos com a fisioterapeuta dermatofuncional Carla Bessa. Acompanhe. Olá, Carla, tudo bem? Obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Vamos falar sobre esse finalzinho de ano agora, né? E a procura por procedimentos estéticos, né? Quais são as principais tendências atualmente? Bom, atualmente está todo mundo aí à procura dos procedimentos mais rápidos, né, que proporcionem resultados aí até Natal, Réveillon. E a gente sempre frisa que toxina botulínica, por exemplo, é o tratamento de primeira escolha, aquele que vai proporcionar um resultado em 3 a 15 dias, você já vai conseguir visualizar a diminuição das ruguinhas de expressão, quando você sorri, quando eleva a sobrancelha, aquela ruguinha de brava aqui no meio da testa. Então, você já consegue encarar aí as festas, se expor à sociedade, aos amigos, à família, com esse rosto já mais descansado, sem mostrar muitas ruguinhas, né, na face. Tem também um outro equipamento que a gente sempre indica, que é o ultrassom microfocado, que é um aparelho onde a gente vai trabalhar a reposição da musculatura da face, papada, pescoço, também trabalhar a questão do rejuvenescimento para proporcionar um efeito lifting. Então, ele ainda é possível visualizar resultados ao fim do ano. E um outro que é muito procurado, que é o queridinho de todos, é o bioestimulador de colágeno, que eu acho que vocês também já devem ter escutado, né? E no caso, tem algum acompanhamento específico, idade mínima para ser iniciado um tratamento assim, idade máxima? Como é que a gente, né, quem está assistindo, né, para poder se inteirar mais sobre esses procedimentos? No momento em que você se incomoda com ruguinhas de expressão, você já pode aí ser um paciente indicado para aplicação de toxina botulínica, que geralmente vai variar aí a partir dos 20 anos. Tem gente que já tem essa expressão bem proeminente, porque isso vai muito da questão da sua expressão durante a fala, de como você move esses músculos da face. Já relacionada aos equipamentos, ao uso de bioestimuladores de colágeno, aí realmente já fica para uma pele aí no em meados de 30, 35 anos, que a gente já começa a ver que o processo de envelhecimento na face já está mais acentuando-se, né, aos poucos. E nesse caso, Carla, tem diferença pelo estado do Ceará, aqui em Fortaleza, né? Por ser sol muito forte, né? Esses procedimentos, quais são os principais cuidados que se deve ter? Esses que eu citei, eles não têm nenhum downtime, que a gente chama, que são cuidados com relação à exposição ao sol, com relação a cuidados na rotina. São procedimentos muito tranquilos. Agora, quando a gente fala em procedimentos a laser, procedimentos que têm uma abrasão mais intensa sobre a pele, a gente pede sim que tenha cuidado com exposição ao sol, então não seria o momento ideal para que você possa fazer, exatamente porque é um período de férias, é um período onde as pessoas estão mais propensas a ir à praia, se expor ao sol, então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com relação a alguns procedimentos, e laser peeling é um dos principais que a gente evita nesse período. Carla, e atualmente nessa área, né, a tecnologia tem avançado, né, novos equipamentos, né, até os produtos também utilizados. Como é que você tem observado esse avanço da tecnologia e também dos próprios cosméticos, né, e produtos para tratamento, para continuar esse tratamento também, às vezes até em casa? Isso, exatamente. A estética nunca para, né? Então, a gente comenta que é um dos mercados que está sempre em movimento e sempre em ascensão, com muitas máquinas novas, muitos equipamentos que vão chegando, mas sempre procurar entender o que é que o paciente precisa, o que é que a pele daquela pessoa precisa especificamente, porque senão as pessoas, o mercado em si, se perdem muito com relação a tantas novidades do mercado que vão existindo com relação ao lançamento do maquinário, né, de máquinas que vão chegando a todo momento e bombardeando o público com tantas informações relacionadas à estética.
Então, é a gente entender melhor o que é que cada paciente precisa e procurar usar equipamentos específicos de acordo com cada necessidade. Aí, só voltando à tua outra pergunta, foi sobre Com relação à questão também desse acompanhamento, né, tantos os o produtos, acompanhamento dos né? cuidados em casa, né? Isso, porque inicia-se, né, no consultório esse acompanhamento que é importante, mas também em casa tem que ter a contrapartida, né? Isso. Pronto, eu costumo dizer, eu tenho uma frase que eu brinco, que eu falo para todo mundo, que o básico funciona. Eu digo assim, gente, o básico funciona. O que é o básico? Porque muitas pessoas chegam aos consultórios de estética, dermatologia, e elas recebem sempre uma lista extensa de cosméticos para utilizar em casa. E aí você começa a utilizar no início, depois você abandona. Então eu costumo dizer que o básico que você deve ter de cuidado em casa, ele funciona bem para a saúde da sua pele. Que é o básico, higienizar, hidratar e proteger. E essa regra você faz de noite, higieniza, hidrata e vai dormir. Pela manhã, higieniza, hidrata, passa o protetor e vai. Então, não precisa de muito passo, mas se você tem esse hábito de ter esse cuidado básico, a sua pele agradece muito, complementa muito os resultados estéticos que você faz em consultório, e até muitas pessoas que não têm esse hábito de ter esse cuidado em consultório, um acompanhamento com os equipamentos, com as tecnologias, se você mantém essa rotina de cuidados básicos de manhã e de noite, cuidar da sua pele, já é bastante eficaz. E outra coisa que eu costumo dizer, que o protetor solar é o melhor cosmético que existe. Muito obrigada pela conversa. E para quem quer saber mais informações sobre o seu trabalho, como é que faz para encontrar? Bom, tem o nosso Instagram, que quem quiser conhecer mais, todo dia eu estou por lá dando dicas de cuidado com a pele, falando dos tratamentos existentes, do que está em alta. É Carla Bessa, com K, dermatofuncional. Carla Bessa, dermatofuncional. Agora o intervalo, a gente volta já. E o assunto agora é economia e hidrogênio verde. Sobre esse assunto, eu conversei com Elano Rangel. Ele é diretor de novos negócios da Argotec e esteve aqui presente na TV Otimista. Acompanhe. Elano, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vocês foram selecionados, né, para um projeto bem bacana. Queria que vocês contassem um pouquinho para a gente com relação a isso. Em primeiro lugar, Elaine, eu gostaria de agradecer ao espaço, agradecer à TV Otimista. E nós desenvolvemos um projeto em parceria com a Universidade Federal do Ceará e o Senai. E nós fomos selecionados entre 100 projetos. A FINEP ela é extremamente criteriosa no que diz respeito à seleção de seus projetos. E nós estamos entre os 6 projetos contemplados, entre mais de 100 que foram registrados, né, para esse edital, que é o desenvolvimento de tecnologias voltadas a hidrogênio de baixo carbono, que nos enche de orgulho. Tivemos até a oportunidade de receber o presidente da FINEP, Celso Pancera, tem 2 semanas no Palácio da Abolição, em cerimônia com o governador Eumano e outras autoridades. Então, isso nos enche de orgulho, né? O Ceará sempre na vanguarda aí de tecnologias de ponta e da transição energética. Basicamente, Elaine, esse projeto ele envolve a gestão do hidrogênio a partir do eletrolisador, por meio de um sistema avançado de IoT, Internet das Coisas, sensorização e inteligência artificial. E também nós estamos desenvolvendo uma tecnologia, e essa tecnologia ela se dá em convênio com a Universidade Federal do Ceará, para a membrana do eletrolisador. Essa membrana, ela normalmente é importada, e ela é uma das estruturas mais caras no eletrolisador para a produção do hidrogênio verde. Então, existem pesquisas agora, que estão em fase de maturação tecnológica, que substituem esses materiais caros por matéria abundante local.
especialmente a quitosana, que é uma substância encontrada na carapuça dos caranguejos, ou seja, a gente tem uma farta matéria-prima e nós estamos fazendo testes em laboratório, combinando a quitosana com outros elementos, para nós termos uma membrana com igual ou até maior eficiência na produção de hidrogênio quando comparada a essas membranas importadas. Então, basicamente, esse é o escopo da nossa pesquisa que nos fez ser agraciado junto à FINEP. E a partir do momento dessa descoberta, né, e também dessa parceria, como é que se dá a partir de agora, desde então? Pois então, nós vamos assinar um termo de cooperação com a FINEP, né? Nós estamos estruturando o regulatório nesse momento e a pesquisa ela deve se desenvolver a partir de 2025, num prazo de 18 meses. Então, nós iremos desenvolver toda a parte de hardware e de software na Argotec, que é a proponente nesse projeto, enquanto que nós vamos ali dar suporte também no desenvolvimento dessa membrana, né, envolvendo aí o Senai como gestor do projeto e a própria Universidade Federal do Ceará, que vai participar mais ativamente do desenvolvimento da membrana do eletrolisador à base de quitosana. E é tão bacana a gente conversar sobre isso, assim, né, das ideias, né, de se você encontrar na própria natureza algo que seja não tão dispendioso, trazer de fora, mas fazer aqui, né, e parceria junto com as universidades também. Como é que vocês observam isso, avaliam essa questão de utilizar a criatividade junto com as ideias, junto com vocês também da Argotec, a universidade como um todo, nessa parceria para impulsionar o hidrogênio verde aqui no estado? É uma pergunta perfeita, Elaine. O que nós observamos, né, nós vivemos a inovação todos os dias na Argo, né, nós produzimos inovação. E o que nós podemos observar é que muitas de grandes pesquisas que são desenvolvidas no meio acadêmico, né, nos institutos federais de tecnologia ou mesmo na Universidade Federal, elas acabam sendo defendidas, porém vão parar numa biblioteca, né? Assim, são arquivadas, justamente porque falta ainda no Brasil uma maior maturidade ou aproximação da academia ou das universidades com empresas ou com institutos de tecnologia e agências de fomento. Então, foi isso que motivou a criação do nosso Instituto Argotec de Ciência e Tecnologia. É trazer essas grandes pesquisas, né, aproximar de um ecossistema que seja propício ou conducente à inovação, de forma que todos juntos, em sinergia, em cooperação, possamos avançar aí, enfim, com agências de fomento ou então com fundos de investimento privado, mas que aquelas pesquisas elas venham a ter uma escalabilidade comercial e possam trazer real benefício, contribuindo aí para uma transição energética justa e inclusiva. Esse é o nosso maior objetivo. E a gente fica feliz de sempre estar noticiando, né, essa inovação e, sobretudo, o Ceará sempre despontando nisso, né, ser um celeiro de criatividade, de inovação, de tecnologia. A gente tem o hidrogênio verde também mostrando isso. Como é que, na sua a observação com relação ao mercado, né, como é que se tem dado isso voltado ao hidrogênio verde, os olhares voltados para o Ceará nesse sentido? Eu diria, Elaine, que grande parte desse sucesso se deve ao protagonismo de grandes instituições como a FIEC, né, por seu presidente, o Ricardo Cavalcante, ao protagonismo do Jurandir Picanso, que é consultor de energia da FIEC. Ele e seu pioneirismo ajudaram a costurar o acordo que fomentou o Hub de hidrogênio em 2021. Né, uma experiência pioneira, né, eu diria que na América Latina. Nós temos o primeiro hub de hidrogênio verde. Então, numa época em que todos estavam completamente desnorteados pela pandemia da Covid-19, nós tivemos ali uma costura entre a FIEC, entre a universidade, entre o próprio porto, a ZPE do PECEM, para se formar esse hub.
Então, quando a gente analisa aqui o Ceará, é sempre vanguarda, né? Nós estamos sempre surfando a crista da onda, porque nós reunimos condições perfeitas. Nós temos uma ambiência política que é propícia à transição energética, né? Já temos um marco regulatório para o hidrogênio verde. Nós temos instituições fortes que apoiam essa transição energética, como é o caso do Senai, né, pelo seu diretor Paulo André, como é o caso da FIEC, e, enfim, muitas outras instituições, o próprio governo do Estado. E nós temos uma matriz energética limpa, né? Ou seja, aqui no Ceará, cerca de 92% da nossa matriz de energia elétrica, ela vem de fontes renováveis. Então, esse é um diferencial competitivo muito grande, porque nós temos toda uma condição geográfica, nós temos os melhores ventos do mundo para a produção de energia eólica onshore e offshore. Nós temos um potencial incrível para a geração de energia fotovoltaica. E, além disso, como se não bastasse, a nossa matriz já é limpa, a mais limpa do mundo, e nós temos todo o casamento dessas instituições aportando ali toda a sua força, né, a sua expertise, FIEC Summits, atraindo os olhares dos investidores internacionais. Não é por menos que nós estamos recebendo tantas delegações, delegação aí da Alemanha, da Bélgica, de muitos países europeus. Não é à toa que nós estamos costurando aí grandes acordos, né? Nós temos aí já uma parceria entre a ZPE do Pecém e o Porto de Roterdã, né? O Porto do Pecém e o Porto de Roterdã. Então, todas as condições apontam para que o Ceará seja a Arábia Saudita do hidrogênio verde, né? E isso não é especulação. Nós já estamos vendo esses investimentos aqui, grandes empresas como a Fortescue, a Casa dos Ventos, isso já está acontecendo. Inclusive, agora mesmo o Senai, ele costurou com o GIZ, né, que é um órgão alemão, todo um sistema para treinamento em segurança no Porto do Pecém. É a primeira vez que isso acontece aqui no Brasil, né? Então, de maneira pioneira, mais uma vez, nós vamos ter aí um projeto envolvendo a GIZ para o treinamento em segurança no que diz respeito ao manejo do hidrogênio em portos. Então, isso nos enche de orgulho, porque nós somos sempre pioneiros. Nós estamos sempre na crista da onda. Isso, a gente fica muito feliz de estar sempre informando aqui na TV Otimista, no Grupo Otimista, essas inovações, essas ideias e tecnologias. A gente agradece a tua presença aqui mais uma vez. E para quem quiser saber mais informações da Argotec, como é que faz para encontrar nas redes sociais? Pronto, você pode ir lá em @Grupo Argo, né? Nós temos também o nosso LinkedIn, né? que é Grupo Argo. E, enfim, se eu puder deixar uma mensagem final, Elaine, é uma mensagem de otimismo. Eu tive no ano passado aqui na reitoria da Universidade Federal do Ceará com Andrew Forrest, que é o chairman da Fortescue. Ele deu uma palestra sobre umidade letal e a emergência da crise climática global. E ao final da palestra eu cheguei para ele e perguntei, será que nós ainda temos tempo, né, de reverter tudo isso? E ele olhou e disse, sim, nós precisamos acreditar que ainda dá tempo. Então, se nós unirmos a nossa energia, se nós nos unirmos em cooperação, a gente consegue dar a volta por cima e consegue fazer bem essa transição climática, essa transição energética. Agora o intervalo, a gente volta já. E vem aí a sequência do filme Shaolin do Sertão. A nossa equipe esteve presente nas gravações e traz tudo pra gente. Acompanhe. As gravações de Shaolin do Sertão 2 estão acontecendo na cidade de Quixadá, no Sertão Central Cearense, e também em Fortaleza. O filme tem Halder Gomes como diretor e o roteiro é assinado por LG Baião, que também trabalhou no primeiro filme.
Shaolin do Sertão 2 conta com um elenco de peso, com atores e atrizes como Edmilson Filho, Marcelo Serrado, Marcos Vera, Priscila Fantin e Fafi Siqueira. Edmilson Filho volta ao papel do protagonista Aloysio Lee, personagem que ele considera um dos mais importantes da carreira dele. O ator contou o que o público pode esperar do novo longa. Depois de 9 anos, quando a gente fez o primeiro filme em 2016, a gente agora vem com força total, assim, sabe? Um elenco novo, claro que nós temos personagens antigos, que já é amado pelo nosso público, mas o Shaolin do Sertão 2 agora ele tá vindo com um gostinho diferente, porque eu já fiz vários outros filmes depois do primeiro, e era um personagem que eu queria retomar, né? trazendo toda essa essência das artes marciais, com a inocência do Aloysio Lee, e eu acho que o público pode esperar um filme muito bom e divertido acima de tudo. No papel de Jucimara, Priscila Fantin fará par romântico com Edmilson Filho. Mas isso só acontece no decorrer da trama. Jucimara, ela chega na trama para passar a perna em Aloysio Lee, mas depois que ela o conhece, ela começa a mudar de ideia. E aí ela vai mudando ao longo do filme e no final ela acaba praticamente salvando Aloysio. E essas camadas dela me atraíram muito, assim. Eu acho muito interessante quando a personagem dá a chance da gente mostrar diferentes nuances da mesma personalidade, assim. Então, a Jucimara é uma delícia de fazer, não só por esse lado, né, da interpretação da história dela em si, mas por todo esse contexto dela aqui de caracterização, né, aqui na maquiagem, com cabelo a gente brinca bastante também, e com figurino. Então, ela ali é um ponto de alegria, de cor, de suspiro no meio daquela trupe predominantemente masculina que o filme traz. O vilão da história é o Demóstenes, interpretado por Marcelo Serrado. O ator conta como foi o convite para participar do elenco. São 3 trambiqueiros e a Jucimara, Priscila Fantin. Lembra um pouco o Bye Bye Brasil, né? Aqueles caras que saem com... personagens que saem com a Kombi, fazendo armação pelas cidades. E aí encontram o Shaolin. Eles querem contratar o Shaolin para uma luta. E aí a história se desenvolve em cima disso. Muito divertido, muito autoral, né? Assim, um filme muito... tem continuação, tem personagens que já estavam na época do Shaolin 1. E barato, acho que é uma comédia que vai agradar a todo mundo, as famílias também, né? Porque tem a coisa de ser lúdico. Eu digo que eles são uma trupe de circo, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Paulo Sérgio Miranda, mais conhecido como Bolachinha, participou do primeiro filme, mas chega para Shaolin do Sertão 2 com um novo personagem. Faço o Eustáquio, né, porque o primeiro Shaolin 1 eu tive uma participaçãozinha. Esse, né, eu ganhei um personagem grande e bacana, que é o Eustáquio, que é um parceiro do Demóstenes, né, interpretado por Marcelo Serrado, também. É um grande amigo e parceiro que eu ganhei para a vida toda, igual a Muniz. E para mim foi uma oportunidade, né, muito bacana, que agradeci muito a Deus, o Rado e o Edmilson, por essa oportunidade, né, que me dá esse papel. O Eustáquio é um trambiqueiro aí, parceiro do Demóstenes, né, nas lutas do Sertão Central aí. Aí quer enrolar o Shaolin, né? Toda a custa querem ganhar dinheiro em cima do Shaolin, mas no final a carapuça cai, né? A casa cai e nós temos que capar o macaco. Eu e ele, no finalzinho nós discutimos, vamos para a cadeia. Demóstenes, Eustáquio e a Jucimara, que é interpretada pela Priscila Fantini, né? Se apaixonando pelo Shaolin e bota nós na cadeia. E é uma história bem bacana, que o cinema vai adorar, o público, né? É mais um sucesso garantido, né? De Halder Gomes, Edmilson Filho, e toda a equipe maravilhosa, é a Muniz, tem o Samuel, a equipe bacana é a Chile. A gente aqui é uma família, né, cara? Outros 2 personagens que retornam à trama, que se passa 10 anos depois da história do filme, é o mestre chinês e o Tony Tora Pleura, interpretados por Falcão e Fábio Goulart. 10 anos depois, o chinês, a comenta que o resto está mais velho, né? Está mais barbado, a barba crescer e tal. Mas é interessante que ele está tudo muito mais experiente, já tem uma certa cancha
digamos assim, dramática, né? Aí é isso aí. O filme, na verdade, ele se constrói assim, a partir dessa vivência. É como o Halder disse, o roteiro é um ser vivo, né? E a gente vai construindo devagarzinho. E o importante é a fuleiragem. Primeiro, eu era o antagonista, eu luto com ele no final. É comigo que ele, para mim, né, para minha luta que ele treina para ganhar de mim na final do filme, né? Para fazer o primeiro, eu tive que crescer 15 quilos de massa muscular e tudo em poucos meses. Foi um trabalho assim, como nós todos somos do Taekwondo e fomos para Mundial e fomos tudo, o Halder falava, é um treinamento para campeonato mundial. Você vai ter que crescer, vai ter que ficar um monstro, vai ficar grande. E aí ele perde, logicamente, na final, né? Ele perde a última luta e fica amigo do Shaolin, do Aloysio. Então, dessa vez, 10 anos depois, ele já foi corneado, já está mal, está num cabaré. E o Edmilson também, né? O personagem de Edmilson Aloysio. E aí ele é contratado, vamos dizer, para formar uma equipe para poder lutar. E aí ele resgata alguns do primeiro. Somos eu e o chinês, o Falcão, que era o treinador dele. Então agora eu sou o técnico dele e o cara que toma as porradas por ele, por ser maior que ele. Então eu vou como um protetor durante as lutas. No segundo filme, o enredo também mantém a essência cômica com a presença forte do humor cearense e promete superar o sucesso do primeiro longa, lançado em 2016, ao explorar ainda mais as aventuras de Aloysio Lin e sua turma. A estreia ainda não tem data definida. A previsão é no fim do ano que vem, mas a expectativa do diretor Halder Gomes é grande. Pode esperar um filme acima da expectativa, da espera que foi do primeiro para cá, né? A coisa que eu mais escutei na vida, a pergunta que eu mais escutei na vida nos últimos 10 anos foi: quando é que vai ter o Shaolin 2, né? E a resposta agora é 2025. Filme espetacular, lindo, divertido, engraçadíssimo, emocionante. Assim, eu posso dizer sem a menor dúvida que é o nosso melhor filme. Assim, eu falo sem o menor receio pelo que eu tenho visto no set todo dia, pelo que a gente tem feito. A gente está vivendo o filme, a gente conhece o material, sabe o que está sendo criado, o que está sendo construído. Então, esperem um filme espetacular. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.